Meu nome é Wallace Reis e esse é o primeiro vídeo sobre segurança do trabalho. Eu estou no Museu do Amanhã, em frente, um lugar que eu me conecto muito com as minhas ideias, com meus objetivos, e eu estou mudando um pouco o nosso objetivo. A gente vinha já comentando alguns livros, mas a partir de agora eu quero introduzir a segurança do trabalho nesse contexto desses vídeos, cujo objetivo é espalhar o conhecimento. E a gente teve uma mudança muito importante agora na norma regulamentadora. Para quem não sabe, a segurança do trabalho, o objetivo da segurança do trabalho é proteger trabalhadores em qualquer ambiente de trabalho. Então, se um empresário tem um trabalhador de carteira assinada, o governo pede explicações sobre a saúde desse trabalhador. Então, quando eu me formei no Senac, em Caxias, em 2017, falava sobre a ergonomia, falava sobre a questão do conforto do trabalhador no ambiente de trabalho, mas não tinha muita clareza sobre essa questão psicológica e essa questão psicossocial. E agora, com muitos estudos, foram feitos acordos entre o representante dos trabalhadores, representante dos empresários e representantes do governo. Então, com essa conclusão, devido à nova realidade, porque tudo está mudando muito rápido, até com a inteligência artificial também ao nosso favor, o mundo está se transformando muito rápido. E agora em 2026, dia 26 de maio de 2026, entra em vigor uma lei, uma nova atualização da norma regulamentadora NR1. Lá atrás, a norma regulamentadora NR1 era uma norma bem simples, mas hoje ela é uma das principais normas entre as 37 normas que estão em vigor. Então já existe a NR1, todas as empresas precisam se adequar a essa NR, e agora essa norma recebeu uma atualização, que é a investigação sobre o risco psicológico do trabalhador mediante a sua atividade no local de trabalho. O cenário atual que a gente tem no Brasil é que empresas grandes, elas já vinham demonstrando interesse e já atende essa norma antes mesmo dessa norma atualizar, porque são empresas que atendem normas até internacionais. Quem será impactado nesse cenário no Brasil, onde a segurança do trabalho ela não tem aquele olhar positivo? Uma pessoa que não conhece, ela não gosta. O colaborador ele não gosta do técnico de segurança do trabalho, porque ele tem uma visão errada ou pouco explicada sobre essa questão da segurança do trabalho. Então, dentro desse contexto, é muito difícil para um técnico de segurança do trabalho implantar novas medidas, elaborar novos planos, sem um treinamento, sem melhorar a visão do trabalhador e melhorar a visão da empresa. Então, dentro desse cenário atual no Brasil, nós temos empresas que se importam um pouco ou atendem os requisitos mínimos das regulamentações, e temos também colaboradores que não buscam conhecimentos. Então, o técnico de segurança do trabalho ele precisa andar de mão dadas com o empregador, com o trabalhador, sem rivalidade, sem escolher nenhum lado. Eu nunca vi, na minha vivência de segurança do trabalho, como dois lados. Ou eu sou a favor da empresa, ou eu sou a favor do trabalhador. Eu sou a favor da saúde, da vida, e que sejam implementados novos meios para que haja realmente um conforto no local de trabalho. Então, quando eu me formei em 2017, era muito simples, muito vago, muito mal explicado essa questão psicossocial. Já falava sobre conforto no ambiente de trabalho, mas agora
a nova regra, com essa nova atualização da norma regulamentadora NR1, todas as empresas vão ter que usar a mesma seriedade. Então, só para explicar para vocês, quem já é da área está entendendo muito bem o que eu estou explicando e já está com a visão daqui a 6 meses, 7 meses, que é quando de fato vai entrar em vigor essa normativa, essa atualização normativa. Então, lá atrás, os técnicos eles receberam instruções para poder avaliar avaliar os ambientes e encontrar ali, detectar os riscos físicos, químicos, ergonômicos e de acidentes de trabalho. São riscos que o técnico consegue visualizar logo de imediato quando ele entra em um ambiente de trabalho. Porém, o risco psicossocial no ambiente de trabalho é um risco invisível. Porque, por exemplo, se eu entrar agora em um ambiente de trabalho, se eu for convidado pela empresa, talvez o trabalhador não queira abrir muito esse lado psicossocial. Quando a gente entra em um ambiente, a gente consegue ver os objetos, o que pode causar ou não um dano físico ao trabalhador. Mas uma perseguição de trabalho através de um líder que persegue o trabalhador, que implica, que não sabe falar com as palavras adequadas, isso pode causar danos psicológicos ao trabalhador. Um trabalhador que não entende o que ele está fazendo, eu já passei por muitos lugares e já vi trabalhadores que eles estão ali torcendo para que tudo dê certo no dia dele, mas ele não sabe o que ele está fazendo. E o problema de um colaborador não saber o que ele está fazendo traz muitas inseguranças, porque ele não sabe onde ele está acertando, onde ele está errando. Ele pode estar ali de muita boa vontade para ajudar, mas sem entender o propósito, ele pode atrapalhar. E quando ele atrapalha, ele pode receber uma chamada de atenção, ele pode receber uma crítica, um feedback. Esse feedback pode ser negativo ou pode ser positivo. Quando o feedback é negativo, por exemplo, um trabalhador que eu coloquei ali e expliquei para ele tal atividade que ele tem que executar, que ele precisa executar. Mas esse trabalhador não tem a liberdade de tomar decisões. Então, quando ele é obrigado, pelo ofício ali, pela correria do dia a dia, tomar uma decisão da cabeça dele, ainda que essa decisão esteja certa, ele pode... Obrigado, amigo. Bom trabalho aí. Ele pode sofrer algumas consequências. Então, por exemplo, o empregador colocou um trabalhador ali, mas ele não tem clareza sobre a atividade que ele está executando. O que pode ocorrer disso se ele tomar uma decisão e essa decisão não for uma decisão assertiva? Isso pode trazer frustração ao colaborador, ao trabalhador. E isso pode gerar mais coisas negativas. Então, eu estou explicando aqui de uma forma bem grosseira. É lógico que nós vamos nos aprofundar muito nesse assunto, principalmente que nós temos 6 meses para poder entender tudo que o governo está pedindo às empresas e nós, que somos técnicos em segurança do trabalho, conseguir elaborar um treinamento, conseguir avaliar o aspecto da empresa, porque não é uma coisa assim, o governo não vai dar uma receita de bolo e falar, ó, faz isso que vai resolver. Uma coisa que pode resolver em uma empresa, a gente pega essa mesma coisa e joga em outra empresa, não vai resolver, porque tem pessoas diferentes, tem aspectos diferentes, tem tipo de trabalho diferente, o ambiente é todo diferente. Então, não é uma coisa assim, uma receita de bolo que vai funcionar para todo mundo. O técnico precisa ir a campo, conversar com os colaboradores, precisa se reunir com os cipeiros, precisa se reunir com o SESMIT da empresa e promover a educação, porque não existe segurança do trabalho sem a educação dos colaboradores. Resumidamente, alguns colaboradores, ou a maioria deles, que não tem uma instrução assim em outras áreas, vai entender que o técnico em segurança do trabalho é o cara que vai lá entregar EPI para ele, que vai lá entregar uma luva e um capacete.
mas isso infelizmente no Brasil é a cultura de alguns técnicos. Não quero aqui ferir ninguém, não estou criticando nenhum técnico, mas isso de fato existe. Muitas pessoas não têm uma compreensão com clareza sobre a segurança do trabalho no nosso país. Não é uma coisa que já vem lá e está intrínseco dentro do trabalhador. Então, os colaboradores precisam participar. Se não há participação do colaborador, está inválido a segurança do trabalho, e o empregador precisa liberar os recursos para que haja mais treinamento. Assim, os colaboradores serão valorizados, eles se sentirão valorizados. Muitas vezes, o empregador pode até acreditar que aumentando o salário do cooperado, do empregado, do colaborador, ele vai estar ali resolvendo muitos problemas. Um dos problemas que eu reconheço que existe na segurança do trabalho está relacionado a uma falta grave na administração da empresa, e a outra falta grave também está relacionado à falta de reconhecimento do colaborador. E eu gosto muito de conversar com o colaborador. Eu gosto mais de conversar com o colaborador do que com o empregador. O empregador, o empresário, é aquele que eu me direciono até ele para poder explicar os motivos pelos quais devem ser executado tal atividade na empresa e tal treinamento para o colaborador, baseado não na minha cabeça, mas baseado nas normas regulamentadoras que foram desenvolvidas ao longo do tempo, e explico ao empregador também, ao empresário, sobre a questão das multas, caso ele se recuse a implementar as medidas mínimas obrigatórias pelo governo. E aí depois eu parto para a segunda parte, e para mim é a principal, que é encontrar o apoio do colaborador. Porque se você não se identificar com o colaborador, se você é o cara que só vai lá, entrega ali uma ficha de EPI para ele preencher, ou se você é o cara que só vai no ambiente de trabalho para advertir, para entregar uma advertência, para suspender o cara, você nunca vai ter uma visão correta daquele colaborador no ambiente de trabalho. Uma vez eu fui atender uma empresa e ela tinha esse hábito de penalizar o colaborador, e eu pedi imediatamente que isso fosse eliminado da empresa, porque como você vai punir alguém que você não deu treinamento? Eu usei um exemplo para essa empresa e quero usar o mesmo exemplo aqui com vocês. Se eu pegar uma criança e colocar em um local repleto de objetos, e essa criança deixar cair um objeto ou mexer em algum, eu posso simplesmente chegar lá e brigar e penalizar aquela criança? Lógico que não. Eu que deveria cuidar corretamente dos objetos para tirar do alcance da criança. Se eu deixo um refrigerante na geladeira e deixo uma garrafa de água, e quando eu volto, a criança foi lá e bebeu a Coca-Cola, bebeu o refrigerante, eu posso brigar com essa criança? Não posso, sem antes dar a instrução: olha, isso aqui você não pode mexer. Então, existem muitas falhas sim, mas isso tudo pode ser corrigido, não é uma coisa que vai começar de uma hora para outra, demanda tempo, demanda logística, e o interesse do colaborador precisa aumentar cada dia mais. Então, esse é o primeiro vídeo sobre questão psicossocial que eu estou gravando para vocês, mas nós vamos destrinchar. Eu estou de olho nessas novas atualizações e estou de olho nas normas também internacionais, e o que for falado será nesse momento explanado aqui, sempre que eu puder conversar com vocês. Um outro exemplo sobre a questão psicossocial é o dano do trabalhador dentro de um contexto onde ele tem um contrato. Por exemplo, uma babá, ela foi contratada para cuidar de uma criança. E aí essa babá, ela fica 2, 3 anos cuidando dessa criança. Você acha que,
se a mãe dessa criança fala, ó, a partir de hoje não quero mais os teus serviços, tá aqui o seu dinheiro. Você acha que existe ou não um dano psicológico? Então, a questão do trabalho, ela altera muito a nossa realidade. A exemplo disso, nós temos também nas escolas, os professores, merendeiras, entendeu? Que ou elas vão fazer o trabalho delas correto, sem demonstrar nenhum afeto com as crianças, ou elas vão quebrar esse protocolo do contrato e entregar amor para as crianças, porque com a vivência com essas crianças, os professores conversam e as crianças desabafam. Então, quando um professor, por exemplo, aqui, ó, só na nossa linha de raciocínio, vamos imaginar que um professor questiona um aluno, ainda nos primeiros anos ali, sobre o desenvolvimento que não está legal dessa criança, desse jovem. Vamos imaginar aqui um jovem de 9, 10 anos. E aí o professor pergunta sobre as atividades que não estão sendo feitas. E aí a criança responde que dentro de casa só tem briga, que o pai é alcoólatra, e chega em casa briga com a mãe. Como que um professor pode não sentir nenhum afeto por essa criança em tentar ajudar? Como que esse professor não vai dar mais atenção a essa criança? Então essa criança, nesse momento, ela abriu um pouco da subjetividade humana, abriu o seu lado pessoal para o professor, e o professor, que não é psicólogo, não é conselheiro, ele muitas vezes dá o abraço que essa criança precisa. O professor, ele é o cara que vai, e a professora também, é a profissional, que vai além dos requisitos, que vai além do que se pede. O correto seria esse professor, essa professora, não resolver. Mas tem essa questão da humanidade. Como que o professor vai negar dar um abraço a um aluno carente? E esse professor que consegue entrar, pegar a visão da criança e saber o motivo que a criança não está se desenvolvendo na escola, esse professor que conseguiu identificar isso, ele é superior aos outros professores, no meu ponto de vista, porque ele foi além. Só que ele vai entregar para a criança, além do contrato de trabalho, além do que ele recebe, ele vai entregar amor, vai entregar carinho, vai tentar instruir essa criança o máximo que ele puder, mas vamos dizer que ao longo de 2 anos, vamos imaginar que esse professor que deu aula para esse aluno durante 2 anos, e agora de repente esse professor ele é afastado ou ele é transferido para outra escola. Então agora esse professor que é transferido para outra escola, ele não consegue simplesmente pegar as coisas dele e sair como se nada tivesse acontecido. Porque ele sabe que ele está deixando para trás um aluno carente, que precisa de um apoio, de uma instrução a mais, e que dificilmente esse aluno vai continuar se desenvolvendo se outros professores não conseguem entrar nessa parte subjetiva, que é de uma criança que sofre esse tipo de coisa dentro desse cenário. Então existem profissões, sim, que é possível separar o afeto, mas existem profissões como de professor, como de babá, como a profissão da merendeira. E se você perguntar para muitas pessoas, qual é a matéria que ela mais gosta, muito provavelmente depois que ela te falar a matéria que ela mais gostava na escola,
ela vai se lembrar de um professor querido. E esse professor que ficou na lembrança dessa criança é porque esse professor foi além de cumprir os requisitos que estão dentro de um contrato de trabalho. Esse professor foi além porque ele entregou mais, porque ele viu a dificuldade da criança. Então, a questão que eu ainda não entendi, eu estou lendo ainda, né? A gente tem 5 meses daqui para frente, até maio de 2026, para poder entender com mais clareza essa questão psicossocial. Imagina agora no exemplo da babá, a gente falou do professor, imagina o exemplo da babá, que ela já está acostumada ali a fazer. Valeu! Hoje eu tô. Faltou alguém lá. Amanhã eu tô de volta. Então esse exemplo da babá, por exemplo, deixa eu me conectar de volta aqui. Esse exemplo da babá, vamos imaginar que a mãe viaja, o pai viaja, são empresários e a criança fica bastante tempo com essa babá. E a criança chora, a babá faz a vontade dessa criança. Mas vamos imaginar que agora que a criança está chorando, está pedindo um alimento, alguma coisa, uma fruta ou um biscoito, e a mãe diz que não vai dar. Óbvio que o que vai prevalecer é a voz da mãe, que ela é a autoridade maior, porque é a mãe, e ela é autoridade também porque ela que contratou a babá. E a babá tem que seguir ali as palavras da mãe. Então, nesse exemplo simples, grosseiro, que eu estou passando para vocês, a criança está chorando, a babá, ela quer fazer a vontade da criança, o coração dela está doendo por isso, mas a ordem da mãe é para não dar. Então, por mais que aquela criança chore, por mais que o coração da babá fique batendo forte, ela não pode seguir a regra, ela não pode seguir o desejo dela de entregar algo para a criança. Ela é obrigada a seguir a regra da mãe. Isso traz dano ou não para a criança? Beleza? Para a criança não, para o profissional, que nesse caso é a babá. Um outro exemplo que eu quero trazer para vocês no caso, voltando no contexto da escola, uma merendeira, por exemplo. Que aí uma criança fala para ela, poxa, é porque lá em casa falta alimento e eu já comi, mas eu tô com fome. E aquela merendeira sempre vai lá, dá um jeitinho, fala, espera todo mundo comer, depois eu vou preparar. E aí o diretor chega e fala, não é para ninguém repetir na escola. E aquela criança carente, que tem o alimento na escola, e que está apegada também à merendeira. Agora a merendeira está diante de duas situações. Ou ela obedece o teu superior dentro da empresa, ou ela faz a vontade da criança. Então, é complicado. Essa questão do afeto no trabalho, essa questão psicossocial, ela é complicada. Eu estou tentando me antecipar o máximo, porque, como eu falei antes, quando eu me formei em 2017, a gente focava muito em riscos físicos, químicos, ergonômicos e de acidente. São riscos que a gente consegue visualizar quando entra no ambiente de trabalho, mas o risco psicossocial é um risco invisível, já começa por aí, é difícil de se medir e é um risco que não é mostrado assim explicitamente. É um trabalho enorme para o técnico e eu estou torcendo aí para que dê tudo certo aí com essa nova normativa e que as empresas consigam se adequar. E é isso, meus amigos. Um abraço. Se você gostou desse vídeo, quer saber mais sobre segurança do trabalho, se você já é profissional da área de segurança do trabalho, fica com a gente que nós vamos colocar muitos assuntos de segurança do trabalho aqui para vocês. Um abraço, fica na paz. Tchau, tchau.